Abra sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 4. Se você ainda não conseguiu encontrar Malaquias, hoje é a sua última oportunidade, tá bom? Faz assim, abre em Mateus e aí você volta algumas páginas e você vai encontrar Malaquias capítulo 4. Nos nossos últimos encontros aqui nós analisamos cada um dos embates existentes no livro de Malaquias, que é um livro muito atual. Talvez você tenha participado dessa série de estudos, tendo em mente que Malaquias é um livro antigo, que talvez não tivesse muito a te oferecer, e que aqueles desafios encontrados nesse livro não seriam pertinentes para a nossa atual realidade. Mas nós falamos aqui sobre a infidelidade do povo para com Deus, a qual as pessoas não permaneceram fiéis a Deus, mesmo Deus permanecendo fiel às suas promessas. Nós falamos sobre a corrupção dos líderes do povo de Deus, sobre a corrupção dos sacerdotes, sobre a falta de temor que tanto os sacerdotes quanto o povo tinham para com Deus. Nós falamos sobre a infidelidade no casamento, falamos sobre divórcio, sobre o jugo desigual, falamos sobre a desconfiança em relação ao próprio Deus, aos atributos de Deus. Colocamos Deus em xeque por tudo e por qualquer coisa. Nós julgamos a Deus como se nós fôssemos os juízes, e nós colocamos Deus no banco dos réus. Nós falamos sobre a nossa negligência em relação aos dízimos e ofertas. E por fim, no nosso último estudo, mais uma vez, nós falamos sobre como nós devemos ou deveríamos servir a Deus e como isso vale a pena. Servir a Deus vale a pena. Mas hoje a minha ênfase será no último capítulo. Como que nós juntamos todas essas mensagens, todos esses desafios, esses princípios, e ao que esse livro nos leva? Qual é a conclusão que nós podemos ter do livro de Malaquias? Quais são as respostas, ou a resposta que o livro de Malaquias nos traz diante de tantos questionamentos? É isso que nós veremos no capítulo 4. Vamos fazer a leitura por completo desse capítulo. É um capítulo bem curto, apenas 6 versículos, e assim diz a palavra de Deus: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu intuito nessa noite, irmãos, é de que você saia daqui fazendo uma avaliação da sua vida. Que se o resultado dessa avaliação for um resultado negativo, que você tome uma decisão de uma mudança radical, de uma mudança drástica em direção a Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nos faça entender essa palavra. Tire, ó Deus, as nossas distrações. Faça-nos prestar atenção naquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Em nome de Cristo que nós clamamos. Amém.
Nós vamos olhar para cada parte desses versículos, talvez não em todos os detalhes, mas nós vamos dar uma olhada no que eles dizem. E você pode perceber já logo no versículo 1, algo bem interessante. O profeta Malaquias diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Irmãos, há duas certezas aqui. A primeira dessas certezas é que esse dia chegará para todos. Esse dia de juízo chegará tanto para os injustos, como chegará também para aqueles que são justos. Trata-se de um dia especial. Esse não é um dia comum, é o dia da ira do Senhor, o dia que arde como fornalha, um dia em que a ira de Deus, a sua justiça e a sua misericórdia serão derramados sobre a terra. Em segundo lugar, esse dia ele arderá como uma fornalha. A sua ira derramada sobre os soberbos, diz o texto, e todos os que cometem perversidades serão como restolho. É isso que eles se resumirão. O restolho, talvez você não saiba, é a palavra utilizada antigamente para palha. Então trata-se aqui de palha, ou seja, a palha ela é facilmente consumida com uma faísca. Não sei se você já teve a oportunidade de brincar com fogo e palha, mas é uma brincadeira um tanto quanto perigosa, porque facilmente ela se alastra. Uma pequena faísca faz com que um fogaréu se espalhe de um segundo para um outro. E talvez para nós aqui da cidade grande, a única ideia que nós temos sobre uma fornalha é quando nós nos lembramos da pizzaria, não é verdade? Porque nós estamos lá esperando a nossa pizza ficar pronta, e você começa a observar o pizzaiolo colocando aquela pizza em talvez 30, 40 segundos, já virando a pizza e retirando aquela pizza antes que ela queime. Nós que não temos familiaridade nenhuma com esse tipo de coisa, ficamos chocados com a rapidez. Mas também um forno de 300 a 400 graus é um forno que queima e arde. O simples fato de você se aproximar àquela fornalha faz você ficar com muito calor. Mas nós estamos falando aqui de uma fornalha um pouco mais intensa. E quando eu olho para esse texto, a imagem que vem à minha mente é a imagem do texto de Daniel. Quando nós nos lembramos daquilo que foi registrado em Daniel capítulo 3, eu aguardo você abrir a sua Bíblia lá no versículo 13, Daniel 3, a partir do versículo 13. Ali o texto diz assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, em letra minúscula, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Os irmãos já se habituaram, já lembraram da história? Versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, com letra minúscula, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos, ou seja, os mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens
foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses três não morreram. Enquanto uns são poupados pela sua fé, outros são queimados nesse fogo devorador. Irmãos, naquele dia, a fornalha não ardirá 7 vezes mais, mas infinitamente mais. Infinitamente mais. Veja a descrição feita ainda no versículo 1, lá de Malaquias 4. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Entenda o seguinte: o que espera aqueles que não temem a Deus não é festa, não é bebida, não são mulheres, não são homens, não é absolutamente nada que a cultura nos ensina, que é um dia de glamour, um dia de alegria, onde longe de Deus eu poderei festejar com a minha carne. Não é isso, não se trata disso. Trata-se de um dia de dor eterna, um dia em que eles serão consumidos. O que Malaquias está dizendo não é que os ímpios deixarão de existir, mas o que ele está fazendo aqui é demonstrar ou enfatizar a intensidade desse fogo que representa a ira de Deus. Irmãos, o que nós estamos lendo não é algo fictício, não é algo brando, não é algo leve. Por isso nós precisamos prestar atenção. É o dia da ira de Deus. O desejo dos ímpios é que esse dia nunca chegue. É que aquilo que nós falamos seja balela, seja mentira, não seja realidade. Porque afinal de contas, se eu for condenado, eu não quero passar por isso. Na verdade, eles vivem como se esse dia não existisse. Eles imaginam que eles serão, ou que eles viverão, e que eles passarão de maneira impunes. Abra comigo lá em Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 10. Veja o que o salmista diz em relação a isso. A partir do versículo 3: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado, está ele emboscada como um leão na sua caverna. Está emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Se você não crê nesse Deus, saiba de uma coisa: Hitler, que todos usam de exemplo, nunca será punido. Stalin passou ileso,
Todos aqueles políticos que nós odiamos pelos seus feitos sairão ilesos. Mas não se engane, isso não é verdade? O nosso Deus é um Deus justo e trará a sua justiça. Não se engane, o juízo virá naquele dia, e o texto nos diz que ele virá como uma fornalha. Mas como eu disse, esse dia que certamente virá, não é um dia apenas de julgamento e de justiça, mas ele também é um dia de misericórdia. E se por um lado nós temos os ímpios, aqueles que não temem a Deus, que sofrerão a justiça desse Deus 3 vezes santo, por outro lado, aqueles que temem a Deus receberão dele misericórdia. Veja em Malaquias capítulo 4, versículo 2, o texto diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Talvez o sol da justiça aqui tenha passado muito acima do seu conhecimento, mas o que isso significa é basicamente um dia em que a justiça, que nasce como um sol, ela vai trazer salvação, ela trará salvação a todos aqueles que temem a Deus. Como nós vimos há algumas semanas, o resultado dessa salvação é a comparação feita pelo profeta, aí no versículo 2, seremos como os bezerros, quando eles são soltos da estrebaria, e eles saem saltitando, felizes da vida. Aquele dia será sim um dia de vingança, não da vingança dos que temem a Deus, mas da vingança de Deus contra aqueles que não o temem. Enquanto os que temem saltarão como bezerros, os perversos e os ímpios serão como cinzas, versículo 3, debaixo das plantas dos pés deles. A figura aqui é uma figura de alegria perene, mas por outro lado é uma figura de total desolação. De um lado nós temos aqueles que temem a Deus, se regozijando, saltitando, se alegrando, e do outro lado nós temos os ímpios, que se tornarão como cinzas, e serão pisados. Lembre-se, irmãos, quem diz isso não é apenas o profeta Malaquias, mas ele repete aquilo que o Senhor dos exércitos diz. Geralmente nós deixamos de lado alguns dos detalhes quando nós vamos estudar a palavra de Deus, porque nós julgamos que não são detalhes assim tão importantes. Às vezes nós vemos alguma coisa aparecendo num texto 1, 2 vezes, e nós falamos: dá para pular isso, não deve ter tanta importância assim. Mas quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos que essa descrição de Deus como Senhor dos exércitos não aparece uma vez, não aparece 2 vezes, aparece aí dezenas de vezes. Praticamente todos os capítulos vão dizer: o Senhor dos exércitos faz isso, ou diz aquilo. Irmãos, esse era um título dado a Yahvé, indicando o seu poder sobre absolutamente todos os exércitos angelicais. A imagem que nós temos aqui é de Yahvé, de Deus, como um rei divino, que comanda um exército que não pode ser enumerado. E não um exército qualquer, um exército de anjos. Lá no Salmo 103, versículo 20, o salmista retrata esses anjos como anjos valorosos que servem a esse Deus. Ele diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Eles estão ao seu dispor, eles estão ao dispor de Deus para adorá-lo como Deus que deve ser adorado. Neemias 9,6 diz: só tu és Senhor,
Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O Deus soberano, Criador, criou esses seres que adoram a Ele. O texto conhecido de Isaías capítulo 6, no versículo 3 diz que esses anjos clamam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis aí o título novamente. Veja também que Deus, Ele não é Senhor dos exércitos angelicais apenas, mas também dos humanos. 1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse é o Deus que nós adoramos. E ainda mais, Deus não é apenas o Senhor dos exércitos angelicais e dos homens, mas Ele é o Senhor dos exércitos que todos devem adorar, até mesmo os exércitos pagãos obedecem às suas ordens. Isaías 10 diz assim, a partir do versículo 5: Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a como uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesmo, ou consigo mesma, destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemes? Não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Deus usaria os pagãos para obedecerem a Ele e punirem o povo por idolatria, e depois puniria esses pagãos pela sua idolatria e pela sua soberba. Irmãos, nós estamos tratando do Senhor de todos, o Deus que está acima de todos, o Deus que tem o poder nas suas mãos. Não há ninguém de forma isolada ou conjunta que possa intentar contra Deus, o Senhor dos exércitos. Por isso, novamente, nós lemos o alerta: o dia desse Senhor Todo-Poderoso chegará, e ai daquele que não teme a Deus, ai daquele que não teme a Deus. E diante dessa certeza, resta-nos apenas duas coisas a serem feitas. Veja no versículo 4, olha o que o versículo 4 nos diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Se por meio da lei, irmãos, nós somos levados a Cristo, para sermos justificados por causa de Cristo, e ter cumprido ali perfeitamente essa lei, nós somos também levados a ela, para que nós possamos viver em santificação. E por isso nós devemos nos lembrar dessa lei, pois essa lei de Deus
a lei dada a Moisés nos serve como um guardião. A palavra bíblica que nós usamos aqui, que nós encontramos em outro trecho das Escrituras, é a palavra aio, que se encontra lá em Gálatas 3, 24. Paulo diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, a lei nos serviu como um tutor, como um guia, como um guardião, para que nós fôssemos levados a Cristo. E ela nos serve, portanto, como um padrão, para que aqueles que por elas chegam a Cristo, o cheguem pela sua fé naquilo que Cristo realizou e possam viver segundo essa lei. Por isso nós não podemos abandoná-la. Por isso nós devemos seguir a lei. Por isso nós devemos nos lembrar constantemente dessa lei. Estes foram os estatutos que o povo estava desprezando. Estes eram os estatutos e os juízos que os profetas estavam desobedecendo. Eram justamente os mandamentos que muitas vezes nós evitamos, nós desprezamos, nós desobedecemos. Por isso que ele diz: volte-se à lei, volte-se à lei, volte-se à lei, volte-se à minha palavra. E ele complementa: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, a tarefa dos profetas era de convencer aqueles que não obedecessem à lei de Moisés a obedecê-la, e chamá-los ao arrependimento dos seus pecados. E ao longo de todo o livro de Malaquias, o profeta ele nos alertou contra essa desobediência da lei de Moisés. Ele falou que os profetas, aliás, que os líderes, os sacerdotes, o povo estava abandonando a lei de Deus. E ele chamou o povo ao arrependimento. E uma vez mais, ele promete e ele faz um alerta ao povo dizendo: o grande e terrível dia do Senhor virá. Mas antes desse dia, ele enviaria Elias. Obviamente aqui uma alusão a João Batista, que veio no poder e no espírito de Elias, anunciando e pregando o arrependimento para a salvação. Lucas, o qual nós estamos estudando na escola bíblica dominical, registra esse fato lá em Lucas capítulo 1, no versículo 17. E o médico amado diz assim: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse era o papel de João Batista. O Deus em quem nós cremos é um Deus que cumpre as suas promessas. Se você duvida que o dia virá, por que não duvidou que João Batista viria? Você percebe? Deus promete que enviaria aquele que antecederia a Jesus Cristo. E ele veio. Ele cumpriu a sua promessa. E no mesmo fôlego, ele prometeu que o dia virá. Esse dia de julgamento. Mas esse você acha que não vai acontecer. Irmãos, o arrependimento e o retorno a Deus serão vistos na restauração até dos relacionamentos familiares. É isso, converter o coração dos pais aos filhos e reciprocamente. Lembre-se, Adão, ele não pôde nos livrar desse grande dia do Senhor. Abraão também não, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem mesmo nenhum dos juízes, nem mesmo Davi, ou qualquer outro dos profetas. Mas todos,
apontavam para aquele que viria, para aquele que seria preparado, teria o seu caminho preparado por Elias ou João Batista, e que viria e que regeneraria o seu povo, e esse é Cristo. O livro termina nesse tom de desafio, nos instando ao arrependimento. Agora, quando nós olhamos para Lucas 1,17, que nós acabamos de ler, nós vemos que o autor aqui, ele enfoca o lado positivo da profecia de Malaquias, pois na sua primeira vinda, Jesus veio para buscar e para salvar aquele que estava perdido. Mas esse Cristo, o qual nós adoramos, promete que voltará novamente. Por isso, há esperança, há salvação. Mas naquele dia, naquela segunda vinda, aí será tarde. No dia que Ele vier, ou nós estaremos com Cristo, ou nós estaremos longe de Cristo. E a minha pergunta para você é: em que situação você se encontra hoje? Frequentador de igreja há anos, mas com o coração impenitente. Membro ou participante assíduo da igreja, mas que continua negando a Cristo com o seu viver. Irmãos, não deixe o seu tempo na igreja, o seu conhecimento bíblico, a falta dele, te enganarem. Vá a Cristo enquanto há tempo. Vá a Cristo em arrependimento. Lembre-se da lei do Senhor. Obedeça essa lei. E aí então você viverá verdadeiramente. Baixe a sua cabeça. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Pai, nos ajude a entender a realidade daquilo que nós acabamos de ver. Que nós possamos, de fato, correr a Cristo. Que nós possamos confiar nas suas palavras e temê-lo da maneira correta. E então buscar nos lembrar da tua palavra e vivê-la. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.